Apresentar para quem não conhece, a Associação Bloco Brasil, a Associação de Fabricantes de Blocos de Concreto. Nós trabalhamos sempre em conjunto com o Simprocim, o Sinaprocim, a BCP, em nossas atividades, porque são entidades que estão em contato com a gente permanente, principalmente pela qualidade dos produtos. Nós somos 71 empresas fabricantes, representamos 71 empresas fabricantes, 4 sócios colaboradores e 2 profissionais técnicos. Estamos em 13, 14 estados do Brasil. Ali no norte, além de Pernambuco, tem Alagoas, também Paraíba. Nós estamos presentes. Nós soltamos no começo do ano, em março, esse manual que vocês estão recebendo, e o ano que vem vamos soltar a 5ª edição com novos ensaios, alguns deles eu vou apresentar aqui, que não estão ainda no manual. Como nós representamos a associação de elementos, componentes de alvenaria, blocos de concreto, né, através da norma de desempenho, a gente conscientizou nossos fabricantes que nós não falamos mais em componente só. Nós falamos em componente e elemento. Na construção, nós temos material, componente e elemento. Quando a gente fala paredes ou sistema de vedação vertical, nós estamos falando em paredes, nós estamos falando um elemento. Quando nós falamos um esqueleto estrutural, pilar, vigilares, nós estamos falando em elementos, né? Laje é um elemento, cobertura é um elemento, e assim para frente. Daqui para frente, nós vamos ter que entender muito bem esse termo elemento, porque, ou subsistema, como queiram chamar. Nós vamos ter que entender bem isso, porque tudo que vem aí pela informática, né, o tal BIM que está vindo, né, a maneira de projetar e operacionalizar uma obra, gerenciar, orçamentar, fazer orçamento, etc., vai estar muito envolvido em sistemas, né? Então, especificamente no item 4 da norma, quem não tem norma, é importante adquirir. Ela vai ser revisada, mas é importante adquirir a norma e conhecer muito bem, porque essa norma veio para ficar. Ela está sendo revisada agora, mas veio para ficar. A parte 4, que a Maria Angélica já falou, nós ficamos na parte de sistemas de vedação interno e externo, que são, no nosso caso, como nós fornecemos a associação, os fabricantes fornecem blocos de concreto, nós, além do componente, é o sistema. E o sistema com bloco de concreto, a gente vê, quando a gente fala, então, no elemento, os componentes é bloco, argamassa de assentamento, revestimento de argamassa, revestimento de argamassa cimentícia, argamassa de gesso, né, como está lá, e o projeto. O projeto é baseado em ensaios de laboratório. O projetista, hoje, ele tem necessidade de conhecer o que tem de ensaios, né, em termos de paredes, seja parede de concreto, parede de alvenaria de blocos de concreto, parede de alvenaria de blocos cerâmicos, etc., o que tem, que ele possa confiar nos resultados obtidos em laboratórios, que possa ser transportado para a obra, desde que o construtor siga o projeto. Então, dos ensaios, o projetista faz o projeto. A construção tem que seguir. E a avaliação tem que ver se atende ou não. Se não atender, ou é o problema do projeto que não foi feito de acordo, com conhecimentos de ensaios, etc., ou o construtor não executou de acordo com o especificado. O que é desempenho? A Maria Angélica já colocou muito bem, e eu estou colocando aqui como é o comportamento em uso da edificação, né? É o usuário, como é que se comporta aquele todo, né, para o usuário. Então, a norma é feita em função do usuário ter todos esses requisitos que a norma exige, que atendam à satisfação do usuário. Requisitos, critérios e métodos de avaliação é o que está na norma, né? A norma estabelece como mínimo obrigatório, intermediário ou superior. Tem 3 níveis. Quando a gente faz o ensaio no laboratório, a gente procura, num primeiro momento, tentar atingir o mínimo. Isso não quer dizer que você não possa melhorar, por exemplo, um revestimento de parede, né,
em vez de usar só argamassa, usar também uma cerâmica, etc., você melhorar e passar para um índice talvez intermediário ou superior. Então, nós, fazendo para o mínimo, a gente tem garantido, né, de que aquele ensaio está atendendo às condições de norma. E depois buscar outras condições. Tudo começa com componente, seja esquadria, seja porta, seja bloco de concreto. E o componente tem que estar normatizado. Além de estar normatizado, o profissional tem que indicar para a construtora empresas que são qualificadas. Hoje, através das associações, a Associação Bloco Brasil consegue qualificar os produtos de empresas que estão associadas. Elas só se associam se tiver seus produtos qualificados. Através do quê? Através do selo de qualidade da BCP, que foi instituído como uma das entidades que dão essa certificação de qualidade para o componente. Então, numa concorrência, vocês vão chamar uma empresa, várias empresas, tem o selo de qualidade? Tranquilo. Vocês podem usar o manual, porque ele está fazendo o bloco com qualidade, de acordo com a norma, né, e que vai atender, certamente, na parte da alvenaria de blocos, a parte de blocos, o requisito que está sendo feito nos ensaios. E a mesma coisa depois com as argamassas, né? A gente cita se foi uma argamassa industrializada, é tudo caracterizado. Bom, existem os blocos classe B e existem os blocos classe C. O B são blocos até 8 MPa em termos de resistência. Então, quando a gente fala classe A, é de 0 a 26 MPa. Quando a gente fala B, é que é até 8 MPa. Nós temos feito os ensaios sempre com blocos classe B para estrutural e classe C para vedação. Lembrando que o bloco classe C, pela norma, também pode ser utilizado para construções baixas, né? Isso, na norma, é estabelecido direitinho, até prédios de casinhas de 2 andares. Bom, os blocos classe C, qual a diferença deles? Eles têm a parede mais fina. A paredinha do bloco é mais fina, né? A paredinha do bloco é mais fina do que os blocos classe B ou classe A. Então, essas espessuras têm que ser a primeira coisa que você verifica se o bloco chegou à vedação estrutural, já medindo a paredinha do bloco. Se for 1,8, é vedação. Se for 2,5 até 3,2, no bloco de 20, é o bloco estrutural, como mínimo, né? Nós fizemos, então, um programa de ensaios na associação, em princípio, para 10 anos. Porque é impossível você ensaiar todos os tipos de parede. E começamos pelas paredes mais típicas, que são utilizadas na construção. E a proposta é fazer ensaios desses 6 itens, que é segurança estrutural, resistência ao fogo, desempenho acústico, tanqueidade de água, desempenho térmico e durabilidade com choque térmico. E eu vou explicar o que a gente tem feito, então, ao longo do tempo. Em termos de segurança estrutural, tem o projeto estrutural, ou o projeto da parede, etc., com vedação ou alvenaria estrutural, mas nós vamos ver os ensaios de carga suspensa, impacto de corpo mole, impacto de corpo duro, impacto de corpo mole em porta fechada com espuma expansiva. Fizemos esses ensaios para ver o que acontece na parede, né? Na parede. Então, vamos lá. Peça suspensa, a Maria Angélica colocou, são armários que são colocados na parede, quadros, ar-condicionado, né? Tudo isso tem um peso. Alguém já teve algum caso do armário cair, foi fixar o armário e cair na parede? Em bloco de concreto, eu acho que não. Outros materiais eu não sei, mas bloco de concreto eu acho que não. Tá? Mas é feito ensaio para isso. E o ensaio é o que vocês veem aqui, que vamos chamar, um dispositivo, vamos chamar assim, de mão francesas, onde você põe 100 quilos de peso para aferir se aquela parede está aguentando, né? Bom, nós pegamos uma parede, agora eu vou descrever sempre a parede onde nós fizemos o ensaio.
pior parede, que é com bloco de vedação, que tem a parede mais fininha do bloco. Com o revestimento, como está aqui, 2,5 de argamassa de um lado, que seria a face externa, e internamente gesso, onde nós vamos pendurar as coisas. Nós vamos pendurar na parte interna, né? Qual que é a diferença de assentar bloco de vedação e bloco estrutural? O bloco de vedação, normalmente, você tem argamassa só nas faces longitudinais do bloco. Então, você compõe a junta vertical e horizontal, a vertical dessa maneira, essa é a maneira correta. Quando você chama um pedreiro para saber se ele coloca blocos adequadamente, ele tem que estender a massa na horizontal, colocar os blocos na vertical, jogar os filetes e assentar o bloco. Essa é a característica da parede de vedação. Só que com a norma de vedação, a norma de desempenho, na parte acústica, se ele for uma parede de vedação, nós fizemos ensaios dessa maneira. Mas, se vocês quiserem melhorar a condição, teria que preencher aqui também de massa, como na alvenaria estrutural. Os pedreiros falam que perde produtividade. Então, na alvenaria estrutural, normalmente eles cobram mais caro, porque eles são obrigados a colocar argamassa também nas transversal. Mas isso seria assentamento com blocos classe C. Bom, aí eu já mostro, né? No estrutural seria colocando a argamassa ali na transversal, todas as transversais do bloco. Isso é muito importante, porque se fizer o projeto de acordo com o ensaio, e na construção abriu a parede, deu problema, abriu e não tem o transversal, então não seguiu como deveria ser, né? Bom, aqui nós usamos uma bucha comum. Depois do depósito, comprei uma bucha, era para fixar aquela cantoneira, porque o IPT não faz nada, a gente que tem que levantar a parede, fixar lá as coisas e tal, eles vão lá fazer o ensaio, né? Bom, o que aconteceu? Com a bucha comum, a parede do bloco de vedação é mais fina. Nós chegamos a 80 quilos, né? Quilograma-força, ou 785 newtons. Daí já começou a bucha querer sair, tal, a carga já não estava atendendo o que deveria atender, né? Com a bucha tipo FU 8 milímetros, Fischer, ela já tem umas abinhas aqui, já é uma bucha com outra característica, melhor para bloco com classe C. Tudo isso a gente não sabia. Só quando você faz ensaio, você fala, bucha é bucha. E não é. E isso tem que estar especificado, na verdade, no manual. Olha, uma parede de bloco, você vai fixar, uma parede de vedação tem que ser usar. Aí já começa a interface entre as coisas. Não basta entender de parede, você tem que entender de parede e como fixar a coisa tem que transmitir isso para o morador, né? Depois fizemos um ensaio de corpo mole. O ensaio de corpo mole é um saco de 60 quilos, que ele adquire uma energia à medida que você levanta esse saco de 60 quilos. Então, você tem uma energia em joules. A ideia era chegar a 720 joules, que é o que a norma estabelece, para a parede resistir. Então, foi feito numa parede bloco classe B, com argamassa de 2,5 centímetros de um lado e do outro, e chegamos a 720. Aqui é o ensaio de corpo duro. O ensaio de corpo duro já é uma bolinha de aço que é jogado para ver o que acontece na parede. Então, se a parede está revestida com argamassa, vai formar uma coisa côncava, né, para dentro, que a norma permite, mas não vai derrubar a parede. Na verdade, numa parede, se é feito em parede externa, contra choques, etc., não vai evitar que um carro bate numa casa, num acidente, e abra um buraco. Se abrir um buraco, em alvenaria estrutural, tem fotos e fotos em livros, e vocês viram no caso do automóvel que abre a parede, só não caiu porque ficou preso embaixo, né? Abre a parede, mas a parede não cai. A alvenaria estrutural tem, principalmente estrutural,
Vedação cria o arco. Estrutural também, e as forças se dissipam para as outras paredes. Os acidentes que a gente tem visto, não no Brasil, tenho visto mais fora. No Brasil, o que tem é da pessoa tirar uma parede estrutural no prédio e não acontecer nada. Não aconteceu nada. Tá bom, todo mundo tira a parede, vai acontecer. Um ou outro, não. Mas não quer dizer que é para tirar. Não pode tirar, né? As que podem tirar vão ser mencionadas. Bom, nesse caso, as exigências são menores, né? Nós não vamos lá para... são, em termos de joule, vamos falar assim, nós estamos falando em valores bem mais baixos. Isso tudo vocês têm nas tabelinhas aí. Bom, o ensaio de corpo mole, com um bloco classe C, né, com gesso de um lado e gesso do outro, uma parede interna, feito em obra. Então, nós fomos fazer uma parede com 9 centímetros de espessura, que é a parede típica interna. E fomos numa obra fazer o ensaio. Tínhamos feito no laboratório e foi feita a demonstração, mais ou menos como é no laboratório, e o efeito é o mesmo que no laboratório. Você levanta, joga o número de joules que você quiser em função dessa distância que você leva da parede, tá? A energia criada pode ser maior ou menor. Para a parede interna, a norma exige menos, não precisa os 720. Chegamos a 240. Uma parede interna dessa, 120 era suficiente, joules. Próximo. Chegamos a 240, sem nenhuma ocorrência. Isso foi da realidade mesmo. Então, nós fizemos ensaios em laboratórios e alguns ensaios em obra, que era mais fácil fazer. Depois, nós fizemos com uma parede externa, com argamassa 2,5 e gesso dentro, com blocos de vedação 1419 por 39. Foi feito por dentro o ensaio na parede de gesso, de dentro para fora, e chegamos a 360. Se vocês verem na norma, tem vários tipos de parede, parede interna, parede externa, parede de tal espessura, etc., para dar quantos joules essa parede tem que resistir nesses ensaios, tá? Aí resolvemos fazer lá na obra, já que estava lá, vamos fazendo uma porta que chama impacto em portas fixada em alvenaria. Qual o objetivo? Do meu ponto de vista, como fornecedor de alvenaria, é ver o que acontece na alvenaria. No impacto na porta, a alvenaria é prejudicada, né? Só que, para surpresa nossa, quando fez o impacto não chega, é muito menos do que 240. Acho que o impacto em porta, eu acho, não sei se é 120 ou 200, por aí. Quando fez o impacto na porta, a porta voou longe, com batente e tudo. Como é que ela estava fixada? Com espuma. Só que não estava com espuma em toda a volta do batente. Estava com 3 pontinhos. É assim que vocês colocam? Se chegar alguém e se jogar, aconteceu na obra. A engenheira da obra ficou assustada. Né? Então, nós falamos, bom, a prática, muita gente está usando essa espuma expansiva. Chamamos a empresa que fornece, falamos, olha, tem que orientar essa interface de elemento de caixilho ou batentes com a parede não está sofrendo nada, mas o elemento está soltando, o elemento seu, não o bloco, não o componente meu, o componente seu, né? Essa conversa tem que começar a acontecer, então está acontecendo. Enquanto não acontece, para a gente fazer uma ficha de avaliação para mandar para o Ministério da Cidade, talvez a gente tenha que fazer com bucho e parafuso, como fazia um pouco há tempos antes, para garantir que a porta não vai sair. Mas isso está... O pessoal de espuma expansiva tem que cuidar disso, orientar direitinho como tem que fazer para garantir esse detalhe da norma, impacto em portas, né? Bom, vamos ver o desempenho em incêndio, como é que as paredes se comportam. Então, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo estabelece, como a Maria Angélica falou, um tempo de requisito de resistência ao fogo
em função da altura do prédio. Até 30 metros, eles exigem, está aqui, 30 minutos, prédios baixos, é o que o Corpo de Bombeiros exige, que são as classes P1 e P2, são edifícios até 12 andares. Para prédios mais altos, até 23 metros, 60 minutos. São prédios de 8 andares. Para prédios mais altos, ainda até 30 metros, 90 minutos. E, acima disso, 120 minutos. Isso é o que o Corpo de Bombeiros exige. A norma fala nisso, meia hora e tal, porque a norma, no começo, ia ser feita para prédios de 4 pavimentos, né? Mas os bombeiros, eles querem garantir a integridade deles. Eles falam, eu preciso sempre 2 horas, porque o pessoal sai em 5 minutos de um prédio baixo, mas eu tenho que ir lá, entrar lá dentro e apagar o fogo, né? E eu tenho que ter um isolamento nessa escadaria, nas paredes, que me permitam entrar sem sofrer nenhum dano. Então, nós procuramos fazer ensaios que atinjam em paredes, em tipos de parede, que resistem a 2 horas de fogo. Fizemos 11 tipologias, 7 com bloco classe C e 4 com bloco estrutural. Vocês têm depois, na primeira página, aí no sumário do manual, vocês têm isso. O que nós obtivemos? Nós fizemos alguns ensaios com argamassa e tivemos uma decepção da argamassa soltar da parede a uma certa temperatura antes de chegar nos 1000 graus. Então, o que passou a resistir foi o bloco cru, sem revestimento nenhum. Então, o que aconteceu? A gente não chegava a 120 minutos. Na hora que adotamos uma parede revestida com gesso, com adição, e é um gesso específico, eu posso até falar o tipo, foi o gesso da Placo, que é o Plascoplat 80, é um gesso que, inclusive, dá mais tempo de uso quando vocês vão aplicar, e tem uma grande capacidade de aderência. E no problema do revestimento, você vai aplicar numa parede de bloco para resistir ao fogo, tem que ter aderência, porque se cair o revestimento, a parede não cai, em termos de estabilidade. O fogo não passa, em termos de estanqueidade. Mas o isolamento térmico, a gente tem problema. Então, vai dar menos tempo do que os 120 minutos. Mas vocês têm todos os tipos de paredes aí no manual e o resultado que nós tivemos. Quando precisa, num galpão, alguma outra coisa que vocês vão fazer, que precisam 4 horas de resistência ao fogo, principalmente em galpões assim grandes, de CDs, centros de distribuição, que tem móveis, sofá, e eles dividem em módulos, essas paredes têm que ser, os blocos têm que ser preenchidos com grout ou areia. Grout ou areia você consegue os 240 minutos, que são 4 horas, né? Próximo. Bom, a parede com função estrutural classe B, que deu 120 minutos, com o gesso 10 milímetros, com a composição do gesso de sulfato de cálcio, hidratado e aditivos especiais, não é o gesso comum. Tá? Próximo. Os blocos para alvenaria estrutural foram feitos preenchendo a parede, a transversal também no assentamento, né? Além daquela famosa maneira de assentar, tal, etc. Com argamassa com boa aderência. Quem nunca viu um ensaio de resistência ao fogo, a gente prepara uma parede num gabarito metálico, reveste, com argamassa de um lado, gesso do outro, ou gesso de um lado e nada do outro, protege essa parede 40 dias e leva para o forno. O forno, aqui é a parte de fora, onde a gente põe os termostatos para medir a temperatura, e lá do lado de dentro você tem os maçaricos, né, grandes, que chegam a 1000 graus de temperatura. A curva vai subindo. Aí estão os termostatos, termopares que chamam, e aqui essa curva mostra o crescimento da temperatura, né? Mostra o crescimento da temperatura para chegar a 1000 graus. Tá? E o tempo que vai levando, aqui é o tempo que está levando.
Então, quando você recebe os resultados no teu relatório de ensaio, a conclusão final mostra resistência à estanqueidade, né, manteve-se estável, isolamento térmico, que é 140 graus mais a temperatura local. Essa temperatura que não pode passar para o lado de dentro. Está pegando fogo de um lado da parede, do outro lado, não pode, no caso da escada, está pegando fogo no hall do apartamento. Na escada não pode chegar a mais do que 161 graus, no caso. Era 21 mais 140, no dia que nós fizemos o ensaio. E a estabilidade do corpo da parede se mantiver íntegra. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção que nós estamos revisando a norma de alvenaria estrutural, e vai ser uma norma só para alvenaria estrutural e blocos de concreto e blocos cerâmicos, né? Já foi feita a parte de projeto, controle de qualidade e ensaios. A quarta parte que está sendo elaborada é justamente como calcular a parede em alvenaria estrutural para resistir ao fogo. Está em andamento essa norma, essa preparação da norma. Tá? Isso é para o futuro, para o ano que vem, para uma norma que vai demorar um pouco mais, porque depende de uma série de informações, etc., ensaios. Né? Bom, então a parede de corta-fogo, repetindo, tem que atender sempre os 3 itens: estanqueidade, isolamento térmico e estabilidade. E aquele problema da temperatura, essas paredes de alvenaria, geralmente, estanqueidade e estabilidade, não tem problema. Nós vimos quase todos os ensaios que elas resistiam bem. O problema é no isolamento térmico, para ser considerada como parede de corta-fogo. Se não é para-chamas, tal, mas não é corta-fogo, como os bombeiros querem. Então, aqui tem mais alguns ensaios com blocos classe B, onde, quando no relatório vem esses 107 minutos, não é normal isso, o normal é vir cada 30 minutos, 180, 120, 90, etc., né? Sempre de 30 em 30. E isso estão revisando isso também. Por que tem que ser 30 em 30, né? Se só não passou no isolamento porque deu 107, mas deu 120 nos outros 2 itens. Na mesma coisa, o blocos classe C. Aqui, no caso, com 1,5 deu 90, e tem também com 120, mas com bloco classe C, dependendo do tipo de revestimento e se o revestimento se manteve íntegro, né? Aqui o novo exemplo, mostrando o bloco classe C e o bloco classe B. A duração do ensaio, 120 minutos. Nos blocos de sem função estrutural, na estanqueidade, não deu a mesma coisa que deu no estrutural. Veja como é importante a colocação daquela argamassa na transversal. Esse ensaio demonstra isso, esses 2 ensaios comparativos, porque era o mesmo revestimento, os 2 com 1,5 e 1,5. 1,5 e 1,5 de revestimento de argamassa. Aqui 90, aqui 120. É aquela argamassa, né, na vertical. Se você não precisar mais que 90 minutos, tudo bem, na parede de vedação, né? Mas uma parede que você precisa 2 horas, né? Aqui deu 107. Isso aqui não seria 90, seria 107. Mas no relatório de ensaio hoje, como estão mandando, é de 30 em 30. Então, cai para 90. As 2 ficaram iguais, em termos de corta-fogo. Aqui outra parede que mostrou 101 minutos. Aqui foi sem revestimento, né? E 5 milímetros de chapisco e 20 de argamassa do outro lado. Próximo. Ela deu 120, 101, 120, deu como resultado 101, que seria 90. Novamente 90. Está bem claro isso, né? Vamos ver a acústica, então. Do ponto de vista de acústica, nós temos os ensaios em laboratório, é caracterizado pelo índice de redução sonora RW. Nós temos que acostumar agora com essa nomenclatura, né? E o nível de desempenho para medição em campo, a diferença é dada pela padronizada de nível ponderada, que é o DNTW ou DN 2 metros NTW. São valores tipicamente inferiores ao de laboratório. Quanto inferiores? A norma estabelece 5 decibéis, ou decibéis ou decibéis, as 2 formas são corretas. Tá? Então, se eu quiser obter 45, no caso, o pior caso que eu tenho, que é dormitório com dormitório,
que a parede tem que absorver 45 decibéis no campo, no laboratório eu vou buscar 50, vou tentar chegar a 50, né? Porque eu sei que no campo é menos. Então, está garantido que eu vou conseguir os 45. Só que não é só a parede, né? Nós fizemos ensaios com a parede sem nenhuma caixinha de elétrica, parede, sem considerar janela perto. Nós não fomos no local, nós fomos no laboratório, só a parede. Tá? E foi realçado que é muito importante também o entorno, né? A janela onde está, para o som passar para o vizinho pela janela, etc. Então, uma coisa é do campo, outra coisa é do laboratório. Então, para o projetista, interessa isso, em princípio. Agora, para o arquiteto, projetista, estou falando da parede, mas se o arquiteto quer projetar a parede e também o entorno, ele está projetando, ele tem que ver a posição da janela, que não vai atrapalhar também, naquele caso, a absorção do que se pretende de 50 decibéis de laboratório ou 45 de obra. Um som acima de 50 decibéis, quer dizer, de absorção, você não ouve, porque a voz humana é 25, 26. Agora, se estiverem gritando do outro lado, né, mesmo com 50 decibéis, você ouve o barulhinho, mas não entende. Então, tem esses parâmetros, vamos dizer, que se absorver só 35, é claramente audível, você ouve e entende. Então, vocês têm que pôr na cabeça, 35 de absorção, vocês vão ouvir do outro lado. E é audível, né? Então, preparamos as paredes, é um pórtico de concreto, que o laboratório, todos esses ensaios foram feitos no IPT. Tá? É um pórtico de concreto, revestida a parede, conforme estabelecido, vamos lá. E peguei aqui uma arquitetura com 2 apartamentos, um com entrada por aqui, outro por lá, e essa é a divisão de um apartamento para o outro. Então, quais são as paredes que eu tenho mais exigência de absorção acústica? Essa daqui, que tem dormitório com dormitório, que RW em laboratório tem que dar 50. No campo, mede 45, tá bom. Está bem claro? O DNTW e o RW. Laboratório, que é laboratório, 50. Na obra, 45, lá na moradia. A mesma coisa, dormitório com o vizinho, mesmo sendo sala, tendo um dormitório, pelo menos, também é 50. Essa parede tem que absorver no RW, ou 45 no DNTW. Depois, sala com cozinha, 45. E cozinha com hall, 35. Então, aqui o barulho de panela para cá, para o hall, tudo bem. O que ele não quer é o barulho de panela daqui para cá. Né? 45, é mais exigente. E para a escada, 35. E para a fachada, como vocês viram, 35, por causa dos caixilhos, etc., que dá 30, né, normalmente. Então, pela parede é tranquilo. Tem que fazer esse misto, parede e o caixilho, a esquadria, né? Então, nós fizemos vários ensaios de paredes, de tipos de paredes, né? E, começando, vamos dizer, nós começamos aqui com um bloco classe C de 14, revestido com 2 centímetros de argamassa, que depois que terminou, você fala 2 centímetros, mas você vai executar, acaba dando 2,2. Né? Mas tinha estabelecido 2. Deu 43 decibéis. Daí fizemos com o bloco estrutural, 20 e 20, né? 19 e 19. 20 milímetros, 20 milímetros. Mediu, deu 19, um pouco menos, deu 48. Daí fizemos com 25 e 25, que no fim deu 29, exageraram na hora de aplicar, porque isso foi medido depois, pegaram uns pedaços de bloco e viram a média quanto estava dando. Deu 50. Mas você jogar 2,9 é muita coisa de argamassa, né? Mas deu 50. Quer dizer, então estou garantindo que eu vou ter os 45, uma parede feita assim. Então, vou procurar outros recursos. Quando nós trazemos esses resultados aqui para a associação,
os fabricantes começam a se preocupar. Bom, por que eu vou usar mais argamassa? O fabricante de bloco. Eu vou desenvolver um bloco para resistir mais do que por mais argamassa, porque o consultor não quer por mais argamassa, mas se for um bloco, e quando a gente fala em acústica, a gente fala em massa específica, fala em peso total da parede, né? Então, nós estamos falando, se é um bloco com paredes, aquela parede 2,5 milímetros, se eu quiser aumentar essa parede de bloco, fazer do bloco, fazer mais grossa, eu vou melhorar a condição acústica para um tipo de bloco assim. Então, a indústria está se mexendo para ter uns blocos com mais capacidade de resistência acústica, ou com 2 paredes internas, ou com paredes mais grossas. Enfim, a norma acaba promovendo um impacto para desenvolver novos componentes, cada um dentro da sua esfera. Argamassa, a gente fala com o pessoal da argamassa, pô, faz uma argamassa aí que... Ah, bom, se eu misturar vermiculita, eu melhoro acusticamente? Não sei, precisa fazer um ensaio e ver, né? Você melhora termicamente, eu não sei acusticamente, porque acústica eu preciso peso, né? Então, foi feito aí com a parede de vedação, com aqueles 2 filetes, como eu falei, na estrutural com o trançado. Então, foi feita com aquela parede que deu 50 decibéis de absorção acústica, ela tinha essa característica, bloco de 14, massa específica 1.220 quilos por metro cúbico e massa específica da argamassa também. Isso que é importante você ter quando faz o ensaio de acústica, de absorção acústica, né? Fizemos, então, com o classe B, colocando 2 centímetros, 1,9 centímetros, né, de argamassa, chegamos a 48, que já atende muitas paredes do ambiente. E pode até atender uma de dormitório, se a diferença der 3 na hora que fizer o ensaio de campo, porque aquele 5 da norma não é bem 5, depende muito. Então, a acústica, vocês têm aqui uma referência para as paredes, mas cada projeto é um projeto. Não tem jeito, porque vocês não sabem onde está a janela, onde foi colocado caixinha com caixinha, não pôs nenhuma proteção acústica para isolar o som numa caixinha de eletricidade, né? Então, isso tem que ser levado em conta. Aqui o classe C, com 2 centímetros, 2,2 centímetros de argamassa, deu 43. Também atende aquelas paredes todas de 35 ou 45, 43 talvez, não atenderia de 48, né? Mas aqui seria a parede de vedação. Internamente, uma parede interna atenderia, que separa quarto de quarto interno do apartamento, não do vizinho, atende. Aqui uma outra com classe C, bloco de 20, 40, 19, 19, 39. O bloco é maior, com o bloco de 14 tinha dado 43. Aqui deu 44. Não aumentou muito, porque o peso era muito pequena a diferença do bloco de 14 para o bloco de 19. Esse bloco de 19 estava com a parede de 15 milímetros, a espessura da parede só. Então, não estava bem atendendo o que deveria. Bom, aqui nós fizemos com o bloco classe C, revestido com gesso. Veja, a argamassa é muito mais pesada que o gesso. Você tem uma massa específica aqui de 1.300 contra 2.200, né? Então, o que acontece? Caiu para 38. Tá? Então, atende uma parede de fachada, que vai ter 2,5 e gesso meio. Vai atender tranquilamente, vai dar mais que 38. Ou uma parede interna, né, do apartamento. Aqui, o de 19 já tinha mostrado, que deu 44. Estanqueidade. Então, era outro item. Bom, em termos de estanqueidade, você não pode deixar... Você pega uma parede de fachada e você não pode deixar passar água e, ao mesmo tempo, você faz 10 ciclos de aquecimento. Todo dia, você aquece a parede no laboratório, deixa esfriar e joga água. No dia seguinte, é a mesma coisa. Aquece a parede até 80 graus,
O que é 80 graus? É um dia de sol, face norte, né? Pode chegar a 80 graus uma fachada, sol forte e tal. Mais que isso não passa. Então faz para 80 graus. Tá? E daí você vê se passa água ou não, né? Ou se tem alguma fissura ou trinca, etc. E a norma permite até um pouco de mancha, um percentual, mas o morador não quer mancha de água, quer zero, né? Nós fizemos várias paredinhas com vários revestimentos. Aqui fizemos com argamassa industrializada e gesso por trás. Tudo bem, sem intercorrência nenhuma. Foi uma parede típica de fachada, chapisco 2,5 de massa e pintura acrílica, 5 milímetros de gesso. Após 7 horas, não teve mancha nenhuma. Daí pegamos a monocamada, né? Revestimento único. Revestimento monocamada e argamassa que imita gesso também, essas argamassas novas que estão surgindo, que parece gesso, mas não é gesso, né? Como aquele tipo plástico que nós aplicamos. Então, foi feito o ensaio. Nesse ensaio é dado 50 PA de força, né, do vento, imitando um vento, e o IPT, em vez de fazer 50 PA, está fazendo com 500 PA, que é vento de 123 km por hora, jogando água na parede, né? Então, para Campinas serve. Para vocês aqui não chega a 123 km de vento, mas em Campinas chega. E os ensaios foram feitos tudo com 500 PA, que dá os 123 km por hora. Então, a parede, essa de estanqueidade com monocamada, com 16 milímetros de revestimento. Vocês conhecem a monocamada, que já dá a cor, etc., né? É uma argamassa pronta. Ela, 7 horas, também não apresentou mancha. Funcionou bem. Do outro lado, o gesso. Aqui você vira, nós fizemos de monocamada, chamamos a empresa, forneceu o produto, tudo. Daí eu puxei a orelha deles. Falei, pô, vocês não vão acompanhar o ensaio? No dia do ensaio, avisei tudo e não vieram. Essa interface das indústrias tem que acontecer. O setor de argamassa tem que estar preocupado com as paredes de bloco, seja de concreto, cerâmica, o que for, porque é o componente deles que vai ser aplicado no nosso componente para o sistema. Então, é muito importante puxar a orelha das empresas de argamassa que se interessem mais para desenvolver produtos mais adequados. Senão, vai só aumentando vamos dizer, espessura para resolver o problema. Não, tem que ter componentes, o componente tem que ser desenvolvido. Daí, fomos ver o problema de temperatura, né? Essa zona bioclimática, nós estamos aqui em São José dos Campos hoje, que é o Zona 3, né? Nós pegando uma parede de fachada e fazendo uma análise simplificada, né, com bloco classe B, nós vamos ter que a transmitância térmica chega a 2,7 e a capacidade térmica 194. Aqui está tranquilo, tem que ter um mínimo de 130. Agora, em termos de transmitância, nós temos um problema. Não na Zona 3. Zona 3, Zona 8, tudo bem, aqui onde nós estamos em São José. Já lá, se vocês construírem lá em Campos de Jordão, Zona 1, vocês vão ter problema. Vai ter que proteger a parede mais. Tá? Porque a parede com bloco de concreto de revestimento comum, ela vai sofrer um pouco mais. Isso se a gente simplesmente pegar uma análise simplificada, que vai dar essa transmitância, naquele tipo de parede que eu mostrei aqui, com bloco estrutural, gesso e argamassa, uma parede externa. Então, o único lugar aqui perto que vocês têm Zona 1, Zona 2, é aqui em Campos de Jordão, né? Senão é tudo Zona 3 aqui. E no sul do Brasil, né? No sul do Brasil. Então, o que nós fizemos? Bom, não passa no método, mas eu posso fazer uma análise mais geral do edifício. Então, próximo. Então, como eu falei, o método simplificado, ok para Z3 a Z8. Em termos de capacidade de transmitância, passa. No método detalhado, que a gente chama de simulação computacional, deu ok para o Z1 e Z2. Então, nós pegamos um apartamento típico
aqui do estado de São Paulo é o CDH. É o projetinho mais típico que tem, porque cada projeto é um projeto aqui também, que nem na acústica. Depende de como eu vou sombrear mais ou não as fachadas, depende do tipo de janela que eu vou usar, né? Não é só a parede. Então, você tem que descrever o projeto todo, no último andar mostrar até a cobertura, ou se for casa, é a cobertura também, porque o calor também vem por aqui, e muito em casa, né? A maior parte do calor vem aqui, principalmente se tiver um beiral grande. A transmitância, o calor ele passa mais pela laje do que pelas paredes. Então, nós fizemos para o verão e para o inverno, IZ1 e IZ2. E daí vocês têm as cores verdes, que são as que passam tranquilamente, superior, amarela intermediário, e a vermelha que não passa, né? Porque aqui entra outro fator, é a cor da parede. Se a gente pinta uma parede de preto ou marrom escuro, é pior do que uma parede, um begezinho claro, uma cor pastel clara ou uma cor branca, que reflete mais calor. Isso se traduz através de absortância. Então, nós temos para cor clara, cor média e cor escura. Então, às vezes passa, às vezes não passa. E isso é importante para chamar a atenção. Olha, esse prédio, nessa situação, não sei o que e tal, vou ter que usar uma cor clara. Então, veja que o arquiteto não é colorido, tal, não sei o que, não é mais assim, não. Tem que ir na técnica. Não é poeta, é técnico também. Arquitetura é arte e técnica. Tá? Então, tem que ir a fundo. Aqui, mostrando novamente, Z1, aqui é o instituto que tem pela norma e tem por esse instituto que dão classificações diferentes. Aqui uma parede de fachada com análise simplificada com bloco classe C. Lá nós fizemos com estrutural, aqui com classe C. Vocês vão ter também, foi um ensaio que nós fizemos ano passado, agora esse ano, que vai estar refletindo no manual do próximo manual. Nesse você tem só do estrutural. Está aí a descrição do projeto, de novo, é aquele mesmo projetinho do CDH com bloco de vedação. Então, aqui você é mais penalizado, por exemplo. Aqui você tem, nas 3 cores, por essa classificação Z1, né, você não tem como passar. Pela 15575, você passa aqui. Então, vocês vão analisar com calma, em função das legendas, a situação que vocês precisam. Mesma coisa para o inverno, que é pior, né? O inverno é o pior, é o Z1, Z2. E vamos ver, finalmente, durabilidade. Durabilidade é aquilo que eu falei, estanqueidade com choque térmico. Você esquenta a parede, depois esfria, joga água e vê o que acontece. Aí tem as condições, como é feito o ensaio, né, em função você vai dar a pressão de vento, pressão de jogar água, em função do mapa de ventos do Brasil. Se é Campinas é 120, se é São José, provavelmente o vento aqui não passa de 80 km por hora, 60, 80, por aí, né? Então, a gente pega uma parede de 2,40 por 2,60, ela é escorada lateralmente, só aqui, ela não é encunhada, e o equipamento tem 1,20 m de largura, e a parede tem 2,40. Bom, eu questionei esse ensaio. Eu falei, vai esquentar a parede aqui, esse trecho, não vai esquentar aqui, vai dar problema. A parede está solta. Vai esquentar a parede, ela está solta lá em cima, você não faz uma parede de fachada solta. Vai esquentar, ela vai fazer isso, né? Ela vai fazer isso. Vai deformar. E não deu outra. Apareceu uma fissurinha do outro lado. E apareceu uma manchinha de água. A manchinha foi pequena, porque a fissura é muito fininha. Mas apareceu. Eu nunca vi uma fissura horizontal, uma parede de fachada, que não seja de contraverga, verga, etc., uma parede cega. Apareceu uma fissurinha horizontal, nunca vi. Agora, a parede está solta,
esquentando, ela vai movimentar. As paredes são sempre encunhadas, ou na viga ou na laje. Está aí a parede, 2,5, parede de fachada, com pintura acrílica, tudo direitinho, né? Bloco classe C, de vedação. Próximo. Foi feito o ensaio, como eu falei, né? Revestido, aqui está o revestimento da parede, chapisco, a massa, pintura. Do outro lado, o gesso. Aqui o equipamento. Eu falei, vai dar problema, e não deu outra. Em termos do que passou de água, não é nada. Foi abaixo do que a norma permite, né? Deu menos que 5%. Mas apareceram essas fissurinhas justo na argamassa de assentamento. Falei, esse ensaio está errado. Está errado, tem que reformular esse ensaio. Veja, a norma está passando por revisão. A norma é uma norma nova. Ela se baseia em trabalhos que o IPT fez no passado, tal. Mas fez algum tipo, por exemplo, estão fazendo para placas, com essas paredes de 2,40, com placa em todo lugar. Placa diferente, elas são placas que são juntas uma com a outra, né? Placas de 60. A alvenaria é uma coisa só, né? Então, eu falei, nós temos que fazer uma parede de 1,20 m e tem que estar encunhada. Então, fizeram uma viga lá próximo. Novo ensaio. Foram preparadas as paredes para o novo ensaio, com 1,20 por 2,60, para ensaio de durabilidade com choque térmico, comparar as situações. Parede sem encunhamento e parede com encunhamento. De equipamento 1,20 por 2,60. Um equipamento maior também. Então, foram montadas duas paredes, próximo, uma encunhada, e a outra solta. Uma foi encunhada e a outra solta. Então, aqui tem uma encunhada e a outra está só com aqueles roletes. E fizemos revestido direitinho, como foi feito no outro caso, próximo. E o equipamento maior agora, em termos de altura, pegou tudo, a parte que aquece, né, que é a parte de trás. O resultado deu que não teve intercorrência nenhuma. Não apareceu fissura, não apareceu mancha, foram feitos 10 ciclos, na parede encunhada. Na parede sem encunhamento, apareceu a fissurinha. Ela está solta lá em cima. E não representa a realidade. Também não vamos fazer ensaio que não representa a realidade. Então, veja, pessoal, esse trabalho que a associação está fazendo nunca foi feito no Brasil, que uma empresa sozinha não tem condição de fazer. Associação com associação, e chamando algumas empresas de argamassa, umas 5 empresas, para ajudar também numa parte dos ensaios, mas o grosso, nesses 5 anos nós investimos R$1 milhão, com dinheiro dos sócios. Uma empresa sozinha, fabricando de bloco, não ia fazer isso. Mas como é que a gente faz alvenaria estrutural desde os anos 70, e vedação e estrutural de bloco? Conhecimento estrangeiro, de manuais estrangeiros, e por aí foi. Hoje, nas condições brasileiras, com os nossos materiais, nós estamos tendo conhecimento. Nós estamos tendo mais conhecimento. Os ensaios trazem conhecimento, até mesmo para quem faz o ensaio. Como fazer? Porque o ensaio tem que retratar a realidade, né? Então, esse manual, a gente pretende continuar com ele. Nós vamos lançar no próximo esses resultados de durabilidade que foram conseguidos, né? Vamos mostrar tudo na 5ª edição. E devemos continuar fazendo ensaios para os próximos anos de paredes que os construtores nos sugerem. Olha, eu uso mais essa parede, esse tipo de parede, preciso de tanto. Já fizeram um ensaio com esse tipo de parede? Não, vamos fazer. Claro, desde que seja uma parede bem típica que muita gente faz. Então, é um processo que está em andamento e que a gente, como entidade, é a única. Como empresa, tem empresas de outros produtos que estão fazendo seus ensaios. Mas nós estamos fazendo com um produto normatizado, qualificado em 70 empresas que têm qualificação. Então, essas 70 empresas podem usar o manual tranquilamente. Seus blocos seus componentes são qualificados e fazem parte de um sistema que tem resultados de ensaios feitos com vários
fornecedores de blocos. Fez com um, com outro, desde que o bloco esteja qualificado atendendo à norma. Então, a quinta edição deve sair com esses resultados desses nós já fizemos e outros que vamos fazer. E a quinta edição deverá ser publicada em 2020. Né? Nós estamos publicando desde 2014, desde a primeira edição, 2015, 17, 18, 19 e agora 20. É isso aí, eu agradeço a atenção. Vamos ficar aqui depois da palestra do Anderson para qualquer dúvida. Obrigado.